E a palavra que está no meu coração para esse dia está no Salmos número 32, versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Ok? Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Eu acabei de ler aqui o Salmo de número 32, precisamente o versículo de número 1, que é uma palavra que transmite uma cura muito grande para a nossa alma, né? Veja, bem-aventurado aquele que a sua transgressão é perdoada. O que é a transgressão? É a iniquidade, são os pecados, né? Bem-aventurado aquele que tem a sua transgressão perdoada, aquele que tem os seus pecados perdoados, aquele que foi livre, né, da imputação do pecado, da sentença do pecado, né? Bem-aventurado aquele que foi perdoado. A Bíblia diz que na cruz o Senhor se fez maldito por nós, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aquilo que era para mim e para você, Jesus levou na cruz a culpa, os pecados, a sentença que o pecado gerava, que era a morte. E Jesus ressuscitou, venceu o pecado para que nós tivéssemos vida e vida eterna. Agora, a expressão bem-aventurado, na maioria dos textos, ela traz para nós o sentido da palavra feliz. Ou seja, feliz aquele que tem a sua transgressão perdoada. Feliz aquele que recebeu perdão. Ok? Por que feliz é aquele que foi perdoado? Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. A consequência do pecado é gerar destruição na tua vida. A transgressão só te leva para um caminho de abismo, um caminho de destruição, onde um abismo chama outro abismo. Então você vai perceber que os seus erros, eles só te afundam, eles só te destroem. Mas quando você recebe o perdão de Deus, quando você recebe a misericórdia de Deus, a graça te alcança, de modo que limpa a sua alma e pega os seus pecados e coloca no mar do esquecimento. Por isso o salmista diz que bem-aventurado, feliz é aquele que tem a sua transgressão perdoada. Agora, eu só recebo o perdão de Deus quando eu guardo essa palavra chamada arrependimento. Somente por meio do arrependimento que você pode alcançar o perdão de Deus. Sabe? Existem pessoas que ficam sempre constantemente pedindo perdão a Deus, conversando com Deus, dizendo: Senhor, me perdoa, mas voltam a fazer sempre as mesmas coisas e praticar a mesma transgressão. Essa realidade não é arrependimento. Essa realidade é remorso. É um sentimento ligado à culpa sem o abandono da prática. Ou seja, eu tenho a consciência do meu erro, mas eu não mudo de vida. Eu tenho a consciência do meu erro, mas eu não mudo meu comportamento. Enquanto o arrependimento é você decidir mudar de verdade. É mudar de dentro para fora. Mudar suas ações, mudar suas atitudes, mudar suas escolhas. Esse é o verdadeiro sentido da expressão arrependimento. Então, eu preciso guardar o arrependimento e verdadeiramente se arrepender dos meus erros, se arrepender do meu passado, para que eu não seja influenciado por um caminho de morte, por um caminho de destruição. Porque a intenção da transgressão é me levar para um caminho de abismo, onde só vai me afundar. Pastor, como é que eu passo pelo arrependimento? Quando a verdade me liberta, quando a verdade me confronta. Então, se você passar a vida inteira só ouvindo palavras que venham massagear o teu ego, você não vai se arrepender. Por isso, quem está acostumado aqui sempre a assistir os devocionais, sabe que nem todo devocional que eu faço, toda palavra que eu entrego, é uma palavra que só massageia o teu ego, só te faça bem, só ânimo. Não, eu não prego somente isso. Tem momentos que a gente usa nos devocionais palavras mais de confronto como essa. Palavras de verdade, de correção, de exortação. Porque se não tiver verdade, não tem arrependimento.
O problema de um evangelho que se prega apenas mel na sua boca é que isso não faz você passar por uma transformação. Aí você sempre vai continuar com a mesma vida, com o mesmo comportamento, sem querer passar por mudança de vida. E o que estimula você a viver uma mudança é a verdade do evangelho. É você ser confrontado pela verdade. É você ser transformado pela verdade. Somente por meio da verdade do evangelho que você vai passar por um arrependimento. Tá vendo a importância de ouvir a verdade? Sabe? Se eu quero que a minha transgressão seja perdoada, eu preciso ter consciência que aquilo que eu faço é errado. Eu só tenho consciência se for por meio da palavra. Então não fique, de repente, aí na internet, lendo os livros, somente aquilo que venha satisfazer você. Ah, eu vou assistir uma palavra, se essa palavra bater com aquilo que eu quero ouvir, eu dou play. Se está me confrontando e não está legal, eu tiro e procuro outra. Não faz isso. Escuta aquilo que você precisa e não aquilo que você quer. Porque a palavra de confronto ela é como se fosse um remédio, que às vezes você engole na hora, é amargo, é difícil, é doloroso. Mas quando ela desce, quando ele faz efeito, lá dentro de você, ela se torna prazerosa, ela se torna produtiva, sabe? Porque ela gera efeito dentro de você. Por isso que para você receber o perdão de Deus, você tem que ter a consciência dos seus atos. Somente pela verdade você se arrepende e pelo arrependimento você recebe o perdão de Deus. Feliz é aquele que tem a sua transgressão perdoada, aquele que o Senhor o perdoou. Por que ele é feliz? Porque ele não está preso mais, ele não está mais escravo mais. Escravo de um pecado, escravo de um vício, escravo de uma situação, escravo dos seus erros. Ele não está mais preso. Por quê? Porque ele confessou a Jesus. Ele entregou para Jesus as fraquezas dele, as necessidades dele, sabe? Ele confessou para Jesus as tentações, os desejos, para que ele não caísse, não fosse influenciado pelo pecado. Tem uma frase que eu li uma vez e eu achei muito maravilhosa, eu não lembro agora o autor dessa frase, mas é uma frase muito interessante, que diz que quem confessa tentação dificilmente confessa pecado. Quem confessa tentação não confessa pecado. Ou seja, quando eu confesso para Deus, Senhor, eu tenho vontade, eu estou quase caindo, me ajuda e tal. Eu estou confessando para Ele o quê? Que eu estou sendo tentado, que eu estou passando por situações que estão tentando me levar para longe de Deus. Quem confessa a Deus as tentações, esse autor diz que dificilmente confessa pecado. Por quê? Porque ele já passou pelo primeiro processo, que é sentir a vontade, entregar para Deus a sua vontade e não cair. E quem confessa pecado já está sentenciado. Porque por mais que Deus perdoe o seu pecado, Deus não anula as consequências. Você vive as consequências, sabe? Você acaba colhendo daquilo que você plantou, né? Porque a vida é uma semeadura. Tudo que o homem planta, isso ele fará. Por isso a importância de você não dar desculpa para Deus, mas de você confessar para Deus. Sabe? Deus não quer que você passe a vida inteira dando desculpa. Eu errei porque eu fiz isso, eu caí porque eu fiz isso, eu falhei por causa disso. Não dê desculpa. Confesse. Jesus, eu sou fraco, eu sou dependente de Ti, eu preciso de Ti, eu tive vontade, isso quase me levou para longe de Deus. Confesse para Deus, porque quando você confessa, Ele é fiel e poderoso para perdoar os seus pecados, para lavar a sua alma. E te fazer ficar livre dessa sentença, dessa escravidão, onde o pecado está engessando e prendendo você. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, que nos liberta, que nos orienta, que nos cura nesse dia. Que o Senhor venha libertar essa pessoa de todo o mal e que ela seja livre de toda a opressão do pecado e que verdadeiramente seja perdoada nesse dia, porque há arrependimento no seu coração. Dê ela um dia poderoso, um dia grandioso na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, querido. Que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Deus falou com você. Concorda que a palavra de hoje foi relevante? Então me ajude a divulgar essa palavra para o maior número de pessoas possíveis. Clica aqui embaixo nessa setinha torta que tem do YouTube e manda para um amigo, um colega, um primo, alguém da sua família
Manda para geral, para que mais pessoas recebam a palavra da mesma forma que você recebeu nesse dia. E se você quiser se tornar membro desse canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro. Clica nele e você vai se tornar um intercessor do meu ministério. Quando você se torna membro, você tem prioridade de resposta nas lives que nós temos feito aos domingos por volta das 10h40 da noite, mais ou menos. E também, quando você comenta aqui embaixo, aparece o selozinho de membro que mostra que você está apoiando o canal, que é muito bacana. E acima de tudo, você se torna um apoiador desse canal para que a gente continue propagando a palavra aqui na internet. Pastor, eu não queria ser membro, mas eu queria de alguma forma deixar uma oferta no seu ministério. Mãe de Paz tem me abençoado muito. Essa palavra tem sido muito relevante e eu queria que você não parasse com os devocionais. Como é que eu faço para deixar uma oferta no seu ministério? Aqui do lado tem o nosso QR Code e aqui em cima tem o nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode estar fazendo aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração, tá bom? Te aguardo aqui amanhã às 6 horas da manhã no Meio de Paz, com uma palavra poderosa para o teu espírito. E fica com essa palavra para o teu coração. Que bem-aventurado aquele que tem a sua transgressão perdoada. Como é bom a gente andar leve, né? A gente andar livre de sentença, porque a gente confessou para Deus os nossos erros, as nossas fraquezas, os nossos pecados. Então confessa agora, para de ficar preso a esse jugo, a esse pecado que só está escravizando a tua alma e destruindo você por dentro. Confessa para Deus, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e abandona a sua transgressão, esse alcança misericórdia.